Digital tem inconvenientes, mas também tem vantagens. Para nós foi uma grande vantagem neste processo na altura, porque foi muito através de vídeos, artigos, pesquisas online, ver como é que faziam, ou mesmo no YouTube, no Instagram, contactar pessoas que já tinham trabalhado, e foi uma senhora da Suíça que trabalha com bananeira com que fizemos uma videochamada e que ela nos explicou. Houve um senhor que trabalhou, que foi aprender a fazer fio de bananeira no Japão, que também contactámos, deu-nos o passo a passo para experimentar. Pronto, a primeira leva foi essencialmente ler, ver, pesquisar, ver e fazer, e tentar fazer. Depois houve uma ida às Canárias para trabalhar com a Pilar, que já trabalha com fibra de bananeira há muito tempo. Foi uma ida no âmbito do programa Culture Moves Europe, portanto foi um financiamento, e foram 2 semanas, também foi muito bom, pronto, no sentido de aprender, aprimorar. Também havia coisas que nós fazíamos que eles não faziam lá, foi uma troca de experiências também muito rica nesse sentido. E depois mais ao nível do papel, portanto de 2022 fiz uma formação com a ANE, foi muito boa, sobre produção de papel com fibras vegetais, e agora em março fiz com este online com a Giselma Fernandes, também tem imensa experiência com papel de bananeira e que também foi espetacular, portanto foi muito bom. Em relação aos Açores, sim, eu acho que me inspira pelo facto dos Açores terem a bananeira, eu acho que tem um ar muito exótico, é uma planta muito tropical e eu sempre gosto do Sul. Para mim, a minha referência assim, de bem-estar é Sul. Para mim, o trabalhar a bananeira tem essa questão do tropical e que é possível por ser as ilhas, a questão toda da água, da umidade, daquele verde muito intenso, depois o cor-de-rosa. E são coisas daqui, mesmo o próprio verde é uma coisa das ilhas, não é? Esta intensidade da cor, não é? Pronto, para além de ser uma planta que é culturalmente enraizada nas ilhas, em muitos quintais há pessoas que têm uma bananeira, portanto é uma coisa que faz parte, não é? Do nosso estar insular aqui nos Açores, embora não tenha esse reconhecimento enquanto tal, que era o que eu também acho que é pena e que tem tudo para poder ter esse reconhecimento. Portanto, a ideia sempre foi isto, foi um pouco explorar o que é que esta planta nos pode dar. Não era um enfoque específico em uma área. Muita gente muitas vezes diz, mas é preciso especializar porque quando se vai a muita coisa nunca se é bom numa só. Esta coisa, mas eu não me consigo ver nessa coisa de escolher. Acho que também pode haver, e isto é um caráter meu, já mesmo na investigação, tinha sempre muita dificuldade em afunilar. E acho que pode também haver vantagem embora não dominando em tanta profundidade uma coisa, mas dominar todas até algum nível e depois se calhar cruzar. Também pode ter a sua vantagem e de qualquer das maneiras acho que ao longo do tempo sempre se vai aprofundando cada uma. Não sei se é possível, por enquanto vamos assim, depois logo se vê. O projeto também tem toda essa questão de tentar promover uma economia local, economia circular. A própria matéria-prima já indica isso, porque é uma certa reutilização de algo que é um biorresíduo, mas que é uma reutilização, ou seja, voltar a dar valor a uma coisa que em princípio já ficava por ali, fim de linha, não é? E essa lógica tento também aplicar em outras coisas, potezinhos de velas ou o que seja, são sempre materiais
reciclados, como estão aqui. Também tenho a madeira que conduzo, também geralmente tem sido restos de madeira ou coisas que estão desaproveitadas. Como trabalho na oficina Museu das Capelas, chegam lá muitas coisas, tenho uma série de molduras, ou fizemos na altura ainda da Musa Azores uma primeira experiência com crochê e fibra, mas utilizando estas molduras recicladas. Para acabamento das peças costumo usar uma mistura que faço, que é cera de abelha daqui, de um produtor local. Esta ainda tem óleo de amêndoas doces, mas agora já tenho para fazer novo óleo de camélia, que é feito pela artesã a Márcia, nas Furnas, a Quinta das Macieiras. Portanto, para tentar que seja de facto o máximo local, o máximo de coisas que sejam ecológicas, portanto biodegradáveis e tentar evitar ao máximo. Tem também uma parte que ainda não, talvez ainda não tenha, talvez seja mais difícil de concretizar, que é a dimensão social. Sempre foi a ideia que o projeto tivesse uma dimensão social. Esta parte da escola tem um pouco esse caráter formativo, que também trazer um pouco da manualidade no mundo em que sabemos que a tecnologia está para ficar e que tem muitas vantagens, a par de desvantagens também, mas a questão da manualidade de se ficar perdida, acho que também é uma perda, é um valor que não devemos pôr de lado, antes pelo contrário, tem que ser preservado, não só a questão dos saberes tradicionais, mas o saber fazer. A pessoa sentir que com as suas mãos consegue resolver uma série de coisas, traz-nos, é bom para o nosso bem-estar. Que o trabalho com as pontas dos dedos, esta conexão, tem um efeito neurológico, relaxante mesmo no nosso cérebro. Portanto, tudo isto, seja pela saúde mental, seja pela preservação dos saberes, do saber fazer, acho que é fundamental nos dias de hoje. Agora, numa candidatura que fiz, dizia o que é que era o trabalho para mim, eu acho que é isto, é uma forma de, através do saber fazer, me ligar à natureza, às coisas e aos outros, não é? Acho que isto é uma forma também de estar e que acho que é importante poder passar. E era também englobar comunidades vulneráveis, essa parte é que ainda não tem um projeto ali na casa da avó que foi feito, mas é uma coisa pontual, a ideia é que depois pudesse incorporar ou no processamento da fibra ou na fiação, pessoas que possam, ter alguma renda extra e que fosse útil também, mas tem que ser devagarinho, que eu estou sozinha, isto ainda está a começar e pronto, é um passo a passo.